E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max. Nesse vídeo eu vou falar desse fone da Blitzwolf BW FIE 15. Eu já tinha falado aqui no canal de uma outra versão dele, do FIE 7, né? Blitzwolf BW FIE 7, que ele tem 2 drivers de som, já esse aqui ele tem 3 drivers de som. Então quem quiser ver esse aqui com 2 drivers, vou deixar o linkzinho no card para você assistir, também na descrição do vídeo. E agora vamos falar desse aqui que tem 3 drivers, ver se é tudo isso mesmo. Como os vídeos costumam ser longos, eu já vou deixar aqui na timeline do vídeo o tempo de cada assunto. Então se você quiser avançar alguma coisa, dá uma olhadinha aqui, também na descrição eu vou deixar o tempo de cada assunto, que aí você consegue avançar para alguma parte se quiser. Também vou deixar algumas informações técnicas junto com o link onde eu comprei aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada. Eu já quero adiantar que o meu fone esquerdo ele parou de funcionar, já estou resolvendo o cabo Good de forma bem tranquila, tá? E não significa que o seu vai chegar danificado, não é um problema crônico. Foi algo que aconteceu, pode até ter danificado no próprio transporte, então espero que isso não influencie necessariamente na sua compra, mas foi algo que aconteceu comigo que eu vou detalhar melhor mais pro meio do vídeo. Agora eu vou mostrar os itens que vieram na caixa. Mostrando aqui rapidamente os itens que vêm na caixa, tá? Essa aqui é a caixa do produto, com umas informações básicas aqui na parte de trás. Abrindo a caixa, o Blitzwolf vem dessa forma aqui, igual dá pra ver. Escrito aqui o nome do Blitzwolf. Já vou falar melhor aqui do fone e da caixinha em si. Tirando aqui essa tampa, você vai ter aqui um fone, um cabo carregamento, que já é tipo C, então dá até para você utilizar o cabo do seu celular também. Tem aqui algumas borrachinhas, 2 opções de borrachinhas fora, que já vem no fone. Tem aqui um manualzinho que também tem a linguagem em português, para quem quiser tirar algumas dúvidas. Mas eu achei esse manual bem confuso, tá? Algumas informações aqui não acontecem de verdade, igual diz no manual. E também aqui algumas informações de como entrar em contato com a Blitzwolf, se precisar. Mas é basicamente isso aqui que vem na caixa, tá? Bem simples. Então essa aqui é a caixinha do fone, ela parece meio aveludada, mas não é, tá? É um plástico mesmo. Ele risca bastante, ó, dá pra ver que tá bem riscado aqui na parte de cima. Ele arrisca bastante, fica meio sujo igual um veludo mesmo, mas é um plástico. Aqui na parte de trás você tem essa conexão tipo C, então facilita para carregar, não tem que ficar procurando toda hora um micro USB. Aqui na frente você tem esse indicador de LED, porém esse aqui é um único LED que acende, tá? Não são 3 indicadores e não tem como saber o nível da bateria. É um único LED que acende igual, o brilho não aumenta e nem diminui. A diferença é que quando está descarregando, esse LED pisca 4 vezes para avisar que está descarregando. Só que também quando descarrega os fones ligam e conectam no Bluetooth imediato. Então dá para você saber que descarregou quando o Bluetooth conecta sozinho no celular. Então não tem como acompanhar o nível de bateria por aqui, tá? Com o tempo você vai saber quando a caixinha estiver perto de descarregar, mas ela mesma não vai te dar nenhum sinal de que está carregado ou não. Esse LED aqui não muda o tom de cor, não tem 3 níveis de LED, é um LED só que não muda. Aí aqui, mostrando melhor aqui abrindo a caixinha, ó, ele tem esse deslize, é um deslize bem simples, algumas informações aqui atrás. O único detalhe desse deslize é que às vezes ele fica um pouquinho torto e não fecha todo, ó, que ele fica meio assim tortinho pro lado. Ele fica meio torto, não fecha tudo, você tem que vir dar uma arrumada com a mão. Pode ficar meio tortinho, mas isso aqui é detalhe, tá? Mesmo torto, ele vai fechar a caixa, vai desligar os fones. É só um detalhe mesmo que fica meio folgado com o tempo essa parte de cima aqui. Pelo menos os fones, para você saber se está carregando, assim que você abre a caixinha, ó, se o LED tivesse ligado igual esse aqui, é porque ele estava carregando. Esse aqui, como estava desligado, ele não estava carregando, estava todo carregado, ó. Eu fecho aqui, vou esperar um pouquinho, abri, ó. Opa, os 2 LEDs estavam acesos, então o fone estava carregando. Quando você abrir e os LEDs estiverem todos apagados, é porque os fones estão carregados. Você não consegue ver por cima aqui para ver como que é, se está carregado ou não. O que você pode fazer é levantar aqui, ó, para ver se os LEDs estão acesos. Ó, esse LED aqui ficou aceso porque esse fone está carregando e o direito apagou porque ele está carregado. Então essa é a forma de ver se está carregando ou não, tá? Então abriu aqui, se tiver aceso está carregando, como está apagado, os fones estão carregados. Já aqui para referente à recarga da caixa, quando você conecta o cabo, esse LED branco vai ficar um LED vermelho piscando, tá? Então tá um LED vermelho piscando, indicando que está carregando. Quando o LED vermelho ficar aceso o tempo inteiro sem piscar, é porque a caixinha ele já carregou, então a case está completa. Assim que você abre a case, os fones ele meio que ligam de imediato e conecta bem rápido no Bluetooth, tá? Eu não notei delay, abriu, praticamente já conectou. É bem simples a forma de conexão, então não tem delay para conectar no celular. Um outro detalhe interessante também é que se eu estiver usando só o fone direito ou só o fone esquerdo e depois eu abrir a case para o outro fone conectar, o fone que já estava fora, ele emite um aviso sonoro para avisar que o outro fone conectou também. Aqui só mostrando um pouquinho a parte interna, ó. Aqui tem um lado dos fones para você colocar, aqui tem os conectorzinhos para estar realizando o carregamento. E a forma de colocar é bem simples, tá? Não tem erro. Eu acabei de errar, falei que não tem erro, mas errei. Falhando no engano aqui, colocou, ó, eles não caem da caixinha mesmo aberta. Tem um imãzinho que já puxa eles.
Então, essa partezinha aqui é bem simples e o fone só desliga quando você fecha a case. Fechou a case, ele desliga. Abriu, ele já vai ligar de imediato. Então, eu vou mostrar aqui esse fone de ouvido, tá? O fone direito e o esquerdo é praticamente a mesma coisa, só vou mostrar o direito aqui para vocês verem. Eles têm esse material aqui que parece resistente, é um plástico resistente, tá? Não é um metal. E aqui tem essa parte reflexiva que é bem bonita no fone, aqui onde fica a região do touch dele. Isso aqui é o LED indicador, onde esse LEDzinho aqui fica piscando dessa forma, porque está tentando parear. Quando o fone já está pareado, esse LED ele pisca e apaga e leva mais 3 segundos até ele acender e apagar novamente, para indicar que ele já está conectado em um dispositivo. E quando a bateria do fone está fraca, esse LED aqui ele pisca 3 vezes, apaga. Depois de 3 segundos, ele pisca 3 vezes novamente, para você poder ver que a bateria dele está ficando fraca. Aí aqui embaixo você tem os conectores da case para fazer o carregamento. Aqui você tem o símbolo, né, uma letra R, para dizer que é do lado direito do fone de ouvido. Aqui você tem meu transparente, dá para ver já os 3 drivers de som ali. Vou remover aqui a borrachinha, ó. Aqui você tem os 3 drivers de som, tá, que dão uma boa qualidade. Aqui você tem uma ponta que é meio oval. Eu gostei desse formato aqui porque eu senti que segurou melhor no ouvido. Então essa pontinha oval aqui é bem bacana, gostei dela. Agora para falar aqui referente ao touch desse fone. Então sempre que o fone está no ouvido, eu venho aqui com a mão toda e dou uns toquezinhos assim com o dedo inteiro para acertar o fone todo. Porque se eu vim só com a pontinha do dedo, dificilmente eu acerto. Então eu tenho que vir aqui e aplicar uma certa força para os comandos funcionarem no fone de ouvido. Agora eu vou falar referente as opções do touch que você tem nos fones de ouvido, tá? Basicamente o fone esquerdo, a única função dele é retroceder música. A maioria das funções você vai fazer nesse fone aqui, que é o direito. Eu não vou ficar entrando em detalhes para não deixar muito mais longo o vídeo, mas basicamente aqui, ó, para ligar você pressiona por 3 segundos. Os demais modos eu vou deixar aqui na tela, ó. Se você ver o que o touch faz, dá uma pausa e lê aí. Não vou ficar mostrando, que é bem simples essa parte. Agora, eu vou mostrar um procedimento para você fazer um reset nos fones de ouvido, tá? Se acontecer algum problema, um fone não tá saindo áudio direito, ele acende, mas não conecta, vou mostrar como você fazer o reset nos fones de ouvido. Eu já quero adiantar que meu fone esquerdo ele parou de funcionar, tá? Eu já estou verificando com a Banggood referente a isso, mas o procedimento é o mesmo nos dois, então só vou exemplificar no direito, é só você repetir o mesmo procedimento no esquerdo que ele reseta também. Então vamos lá. Primeiramente, assim que você tirar o fone da caixa, ele vai ligar. Então aqui você vai fazer o que? Vai pressionar o touch dele por 3 segundos, o LED aqui vai acender e apagar, indicando que o fone desligou. Aqui no meu caso o fone já está desligado. Agora para você fazer o reset, é só você pressionar o touch até um LED piscar 3 vezes rapidamente e apagar. Aí significa que o fone está desligado. Então vou pressionar aqui para o LED já ligar e também resetar o fone. Só manter segurando, ó. Ele ligou, segura mais um pouco. Mantém segurado, ó, piscou algumas vezes, apagou. Pronto, o fone está resetado. Seria a mesma coisa no esquerdo se eu tivesse feito o procedimento, os dois estão resetados, tá? Agora, aproveitando que eu fiz o reset aqui, eu quero falar que você consegue conectar cada fone em dispositivos diferentes. Então, quero colocar o fone esquerdo na TV e o fone direito no celular. Você consegue colocar cada um em dispositivos diferentes. O procedimento é, primeiro você faz o reset, igual eu acabei de mostrar, reseta os dois fones, e agora você liga um de cada vez. Então aqui eu vou ligar primeiro o fone direito eu conecto em um aparelho, assim que eu ligar o fone esquerdo depois, o fone esquerdo já vai ligar para conectar em outro dispositivo, tá? Então você consegue colocar cada fone em dispositivo diferente, é só resetar e depois ligar um fone de cada vez e fazer o pareamento individual deles, que ficam em dispositivos diferentes. Aí agora supondo que você fez isso e quer voltar os dois fones para eles conectarem no mesmo dispositivo novamente. Você faz o mesmo procedimento de reset, tá? Então aqui meus fones já estão desligados. E para fazer o reset você mantém pressionado, né? Para fazer aquele reset do dispositivo. Vou fazer aqui mais um reset novamente. O fone direito está ligando. Aqui piscou algumas vezes, apagou, está resetado. Agora, se eu quiser colocar os dois fones novamente no mesmo dispositivo, eu faço esse reset que eu acabei de fazer nos dois fones e depois eu ligo os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quando você ligar os dois ao mesmo tempo, eles já vão ligar para conectar no mesmo dispositivo. Então, basicamente essa diferença, você faz o reset igual nos dois. Se ligar os dois ao mesmo tempo, eles vão conectar no mesmo aparelho. Se você ligar um de cada vez e já parear um de cada vez, eles vão ficar conectados em dispositivos diferentes. Esse aqui é o áudio que vocês estão ouvindo, eu estou fazendo uma chamada para testar o áudio do microfone. Ele é um pouco abafado, levando em conta que eu estou falando normal, se eu aumentar um pouco mais a voz, o áudio melhora.
Mesmo sendo abafado, é possível ver que é nítido o que eu estou falando, tá? Mesmo sendo um pouquinho abafado, dá para entender bem o que eu digo, não tá cortando o áudio. Então eu acho sim que é um bom microfone desse fone de ouvido. Então é basicamente isso, só queria adiantar aqui que eu não mostrei conectando ele no Bluetooth porque é a coisa mais simples que tem como qualquer outro dispositivo. Ele já liga em modo de pareamento, você conecta no Bluetooth e acabou. Então por isso que eu não mostrei, o procedimento é bem simples. Aqui adicionando mais alguns detalhes do fone, é que ele tem aquela proteção IPX5 que é a prova de gotas, chuvas, até mesmo suor. Não dá para mergulhar, mas se você pegar uma chuva pode ficar tranquilo que o fone não vai danificar. Ele também não tem aquele cancelamento de ruído ativo, tá? Mas pelas borrachinhas isolarem bem e ele tem um bom volume, eu não senti necessidade de um cancelamento de ruído, ele já isola muito bem, então dificilmente consigo escutar o barulho do exterior. Agora, referente à qualidade do som, é um som incrível para adiantar, tá? Ele tem 3 drivers de som que você nota a diferença ali entre graves, médios e agudos. No Fie 7 tem 2 drivers de som e às vezes você nota o grave atropelando os médios e os agudos. Aqui não, aqui cada drive tem sua função e você não vê esse atropelamento, então você tem um áudio muito limpo e com grave muito bom. Como eu tinha comentado, esse fone não tem cancelamento de ruído ativo, mas como as borrachinhas têm aquele formato mais oval, elas já isolam muito bem e ficam bem mais fixas no ouvido. Eu não senti necessidade de um isolamento ali, já isola muito bem nesse fone de ouvido, tá? Então você dificilmente vai escutar o barulho do mundo exterior. Um outro detalhe que é referente à qualidade do som, ele é muito alto, então eu acho difícil você conseguir ouvir no volume no máximo. Toda música que eu escuto, todo fone que eu já usei, eu sempre coloquei no máximo sem problema nenhum, com o som estralando. Com esse fone aqui eu não consegui. Eu fiz um teste para ver a duração de bateria com volume no máximo e eu senti assim, que eu fiquei com dor de cabeça com o ouvido entupido. Sabe quando você está no avião e o avião começa a decolar, se o ouvido dá aquela entupida? Foi a mesma coisa com esse fone no máximo, tá? E não foi aquele áudio estourado incomodando, o áudio ainda estava bom, porém estava muito alto, tipo, então era o volume que estava atrapalhando e não a qualidade do som que diminuiu. Então realmente é um fone bem alto, com muito grave. Então se você não gosta de grave, a princípio você não vai curtir muito o fone, porque mesmo no volume mais baixo, tem bastante grave nesse fone aqui. Mas eu vou deixar aí na tela um aplicativo que eu achei na Play Store, que ele é bem tranquilo para você diminuir o grave e automaticamente ganhar mais volume também no fone. Vou deixar um printzinho na tela para quem quiser baixar esse aplicativo bem simples. Ou também você pode mexer no equalizador do seu celular, se você souber como mexer. E também você consegue reduzir grave e acaba ganhando mais volume também, tá? Então esse grave você consegue mudar tranquilamente utilizando o equalizador. Agora outra coisa muito bacana, ele não tem delay em jogos, tá? Eu fiz testes em vários jogos, tanto no celular como no computador, e assim, o tiro bem preciso, você dá o tiro, você vê que não tem delay, você escuta na hora que a arma tá se mexendo no jogo, então assim, delay praticamente zero. Por ele ter uma ótima qualidade, você escuta o passo dos inimigos chegando, o barulho da arma disparando é incrível. Sério, com esse fone aqui você escutar a arma disparando é muito bom. Então, cara, sem delay, perfeito para jogos também. Agora, referente à duração da bateria, começando pela bateria da case. Como eu comentei, você não consegue ver o nível de bateria aqui, mas nos testes que eu fiz eu notei que ela dá 4 cargas no fone. Agora eu vou falar referente à duração da bateria. Esses testes eu fiz antes do meu fone esquerdo parar de funcionar, então o que eu vou ter aqui vai ser algo bem preciso, próximo do teste que eu fiz. Eu fiz o teste com volumezinho no máximo e o fone direito ele durou em torno de 2 horas e 47 minutos com volume no máximo e já o fone esquerdo durou em torno de 3 horas e 9, 10 minutos. Então aqui já dá para perceber que cada fone dura uma quantidade diferente de bateria, tá? Isso também acontece no Fie 7, eu comentei no vídeo que eu fiz que cada fone dura um tempo diferente de bateria, não sei o porquê. Não sei se é porque o que está conectado descarrega mais rápido, mas também não dá para saber exatamente qual dos dois fones é o primário que está conectado no Bluetooth. Mas ocorre isso de um dos fones durar um pouco menos a bateria, dando aí uma diferença de 22 minutos entre um fone e outro. Esse teste aqui eu fiz com volume no máximo, porque raramente você vai conseguir colocar no máximo, é muito alto esse fone. Então se você manter o fone ali entre 60% e 70%, que ainda vai ser bem alto, o fone com certeza dura as 4 horas tranquilamente, tá? Então realmente vai durar bastante a bateria desse fone. Nessa categoria de fone, durar 4 horas não costuma ser algo tão comum. Tem fones que já duram 6 horas, como o próprio fone da Blitzwolf, o Fie 13, tem 2 drivers de som e a bateria dura 6 horas. Mas como esse aqui tem 3 drives e a qualidade do som é bom, sem nenhum delay, eu acho que compensa sim durar só 4 horas, tá? Eu acho que se fosse menos poderia incomodar, mas eu acho que 4 horas ainda tá ok pela faixa de preço e pela qualidade desse fone. Agora, referente ao carregamento. Essa case, ela leva 1 hora e 40 até a carga total, já os fones, eles levam 2 horas para carregar de 0 a 100%. Agora, referente aos problemas e bugs que eu tive com esse fone aqui, como eu comentei no começo do vídeo, meu fone esquerdo ele parou de funcionar, simplesmente parou. Ele teve alguns indícios de que estava parando com o seguinte: durante os meus testes, o fone esquerdo ele parou de ligar, mas no dia seguinte ligou de novo. Demorou um pouco.
ele continuou acontecendo isso com frequência, só que ele começava a ligar mais rápido. Ficava uma horinha sem ligar e depois ele ligava de novo. Até que aconteceu do fone não ligar mais de vez, tá? Assim, eu não sei por que pode ter acontecido, tanto que o fone, ele ainda está reconhecendo. Se eu deixar o fone esquerdo fora da caixa e colocar de volta depois de um tempo, o fone volta a carregar. Então o fone ele carrega, só que não liga quando abre a case. Já tentei pressionar touch, fiz de tudo, o fone simplesmente morreu, meio que morreu, né, não sei, porque ele tá carregando, só não tá ligando mais. Mas isso aí eu já tô resolvendo com a Banggood de forma bem tranquila, já passou dos 7 dias, mas eles tô vendo que eles estão dispostos a resolver, então isso não vai ser um problema se você chegar a ter o mesmo problema que eu. Aciona a Banggood lá para tentar resolver, se comprar no mesmo lugar, que pelo visto vai ser resolvido de forma bem tranquila. Agora, outros bugs que eu tive também, antes do fone esquerdo parar de descarregar, um deles foi o seguinte: quando um dos fones descarrega primeiro, como eu comentei, cada fone dura uma bateria diferente. Quando um deles descarrega primeiro, o fone que ainda tem carga, ele também desconecta do Bluetooth. Não faz sentido. Um fone descarregou, o outro é independente, tem que continuar ligado. Mas acontece que um descarregou, o outro desconecta do Bluetooth. E às vezes ele conecta sozinho de novo, ou às vezes ele entra em modo de pareamento, você tem que conectar de novo manualmente. Então esse foi um bug que eu tive, eu não sei se é por consequência do problema que estava por vir, do fone parar de ligar, mas acontecia isso toda vez que um dos fones descarregava. Um outro bug também que acontecia às vezes era dos fones ficarem individuais do nada. Como eu mostrei no começo do vídeo, você consegue conectar cada fone em dispositivos diferentes, mas para isso você precisa resetar eles e depois ligar cada um individualmente para fazer o procedimento. Só que mesmo sem eu resetar, quando eu abri a caixinha, cada fone queria conectar em um Bluetooth diferente. Aí eu tinha que resetar e ligar os dois ao mesmo tempo para conectarem no mesmo dispositivo. Então, mesmo sem eu fazer de propósito, os fones ficavam individuais. Esse também foi outro bug que aconteceu, que não dá para confirmar com certeza se foi devido ao problema que estava por acontecer também. A única questão que eu deixo aqui é que um outro amigo meu também comprou esse mesmo fone, tá? No mesmo lugar, e o fone dele tá funcionando perfeitamente, ele não teve nenhum problema que eu relatei aqui. Então realmente aconteceu de eu receber um produto danificado, eu imagino que esses bugs que eu comentei sejam devido ao fone já estar apresentando algum problema. Por isso que teve esses bugs, esses problemas que eu tive. Agora, referente, vale ou não a pena comprar o fone? Eu digo que vale sim, tá? Como eu comentei, eu tive um problema que foi algo atípico, não é comum desse fone acontecer isso, eu já vi várias avaliações positivas, tanto que a própria Banggood já está resolvendo de forma bem tranquila isso daí, então eu acho que isso não é um critério para levar em conta. O fone funciona muito bem, tem uma ótima qualidade, não tem delay, e para quem gosta de grave não vai se arrepender em comprar esse fone, tá? Então eu recomendo sim a compra dele. Quem não gostar de grave, igual eu comentei, baixa aquele aplicativo que eu já falei na parte da qualidade de som, que você consegue reduzir o grave e ganhar mais um pouquinho de volume também. Agora, referente ao preço desse fone, eu tô vendo que ele tá sempre em média ali de uns 170, às vezes sobe para uns 200 e pouquinho, tá? Eu acho que até uns 230 é bacana você comprar esse fone aqui, mas se você vê que o preço dele tá R$300, que é algo que eu acho que vai chegar assim, e você não for utilizar esse fone para jogar, então, delay para mim não é algo tão importante, eu recomendo você dar uma olhadinha no FIA 13, tá? Blitzwolf FIA 13, que é meio que uma evolução desse FIA 7 que eu já trouxe pro canal. E ele dura até mais bateria, dura 6 horas, diferente do FIA 7. Então dá uma olhadinha no FIA 13, ele tem 2 drivers de som apenas, mas ainda assim é bacana, ele sempre tá abaixo de R$200. Então se esse fone FIA 15 estiver acima de 300 e você não for utilizar para jogos, um delay não é algo tão importante, recomendo dar uma olhada no Blitzwolf FIA 13, tá? Dá uma olhadinha nele que tem 2 drivers de som. Pelo que eu pesquisei, o drive parece ser bacana também, bom som, igual o FIA 7. E você vai economizar, né? Não vai ter que pagar 300 para ter uma qualidade semelhante, já que não vai jogar. Ou até mesmo se você gosta de se arriscar, conhecendo marcas novas, eu estou pesquisando a respeito de uma marca de fone de ouvido chamada KZ. Eu vi que ela tem uns fones interessantes que parece ser mais potente do que esse FIA 15, tá? Então se quiser dar uma olhadinha nessa marca que, pelo que eu vi, não é tão conhecida, KZ, dá uma olhada no fone Z1 e no fone Z3. Eu achei esses fones bem bacanas, interessantes, bastante grave também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar e valeu!